Esse é o profeta Eliseu e o exército sírio, o milagre dos cavalos de fogo. Há cerca de 3.000 anos atrás, em Israel, vivia um profeta muito especial chamado Eliseu. Ele havia recebido uma porção dupla do espírito de Elias, seu mentor, e Deus operava através dele milagres extraordinários. Eliseu curava leprosos, ressuscitava mortos, multiplicava alimentos e revelava segredos que só Deus conhecia. Todo Israel sabia que Eliseu era um verdadeiro homem de Deus, cheio de poder e sabedoria celestial. Naquela época, o rei da Síria estava constantemente fazendo guerra contra Israel. A Síria era uma nação poderosa que ficava ao norte de Israel, e seu rei, Ben-Hadad, sempre procurava oportunidades para atacar e conquistar território israelita. Ele planejava emboscadas secretas, escolhia os melhores lugares para atacar e preparava estratégias militares cuidadosas com seus generais mais experientes. Mas algo muito estranho começou a acontecer. Toda vez que o rei da Síria fazia planos secretos para atacar Israel, de alguma forma misteriosa, o rei de Israel já sabia exatamente onde o ataque iria acontecer. Era como se alguém estivesse contando todos os segredos militares dos sírios para os israelitas. O rei de Israel mandava seus soldados para os lugares exatos onde os sírios iam atacar e conseguia evitar todas as emboscadas. Isso aconteceu tantas vezes que o rei da Síria ficou furioso e desconfiado. Ele reuniu seus oficiais e comandantes num conselho de guerra e disse com raiva: "Vocês não vão me dizer qual de vocês está do lado do rei de Israel? Alguém aqui é um traidor que está passando nossos planos secretos para o inimigo." O rei estava convencido de que tinha um espião entre seus homens de confiança. Mas um dos seus servos se aproximou e disse respeitosamente: "Não é assim, meu senhor, ó rei. Não há nenhum traidor entre nós. O responsável por isso é Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que o Senhor fala no seu quarto mais secreto." Imaginem só. Deus estava revelando a Eliseu todos os planos militares secretos dos sírios, mesmo quando eles conversavam em seus aposentos privados. Quando o rei da Síria ouviu isso, ficou ainda mais determinado a resolver o problema. "Se Eliseu é o responsável por todos os nossos fracassos, então vamos capturá-lo", disse ele com raiva. "Descubram onde ele está." Os espiões sírios foram enviados para localizar o profeta e logo trouxeram informações. Ele está na cidade de Dotã. Então o rei da Síria tomou uma decisão que parecia exagerada. Ele enviou um exército enorme, com cavalos, carros de guerra e muitos soldados para capturar apenas um homem. Durante a noite, esse grande exército cercou completamente a pequena cidade de Dotã. Era uma força militar esmagadora contra um profeta desarmado. Na manhã seguinte, quando o servo de Eliseu se levantou cedo e saiu para fora, ele teve um susto terrível. Por todos os lados, até onde sua vista alcançava, havia soldados sírios, cavalos e carros de guerra. A cidade estava completamente cercada. O jovem servo correu apavorado até Eliseu e gritou: "Ai, meu senhor, que faremos? Estamos rodeados! É o fim!" Mas Eliseu estava completamente calmo e sereno, como se nada estivesse acontecendo. Olhando para seu servo assustado, ele disse com uma voz tranquila e cheia de fé: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." O servo deve ter pensado: "Como assim? Somos apenas 2 homens contra um exército inteiro." O profeta enlouqueceu. Então Eliseu fez algo que mudaria para sempre a perspectiva daquele jovem sobre o mundo espiritual. Ele orou ao Senhor e disse: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." E o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e eis que ele viu algo absolutamente incrível. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Era o exército celestial de Deus. Anjos, guerreiros montados em cavalos de fogo, com carros de guerra flamejantes, cercavam completamente a cidade.
O exército sírio, que parecia tão grande e ameaçador, na verdade estava cercado pelo exército infinitamente maior e mais poderoso de Deus. Que visão espetacular deve ter sido aquela! Cavalos sobrenaturais com crinas de fogo, carros celestiais brilhando como o sol, anjos guerreiros com armaduras resplandecentes. O poder e a glória do exército de Deus eram indescritíveis. O jovem servo percebeu que eles não estavam sozinhos. Estavam protegidos pela força militar mais poderosa do universo. Quando os soldados sírios começaram a descer em direção a Eliseu para capturá-lo, o profeta orou novamente: Senhor, fere de cegueira esta gente. E o Senhor os feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. De repente, todos os soldados sírios ficaram cegos e começaram a tropeçar uns nos outros, completamente perdidos e confusos. Então Eliseu desceu até eles e disse com autoridade: Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês procuram. E os soldados cegos, sem saber quem estava falando com eles, seguiram Eliseu confiadamente. Eliseu os conduziu numa longa caminhada até Samaria, a capital de Israel, bem no coração do território inimigo. Imagine a ironia. O próprio homem que eles queriam capturar estava guiando-os diretamente para dentro da cidade do rei de Israel. Quando chegaram a Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desta gente para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e eles viram que estavam no meio de Samaria. Que susto devem ter levado! Em vez de capturarem Eliseu, eles próprios haviam sido capturados. O rei de Israel, quando viu todos aqueles soldados sírios indefesos em sua cidade, ficou muito animado e perguntou a Eliseu: Meu pai, os ferirei? Os ferirei? O rei queria matar todos os inimigos, pois era uma grande oportunidade de se vingar. Mas Eliseu, sendo um homem de Deus cheio de misericórdia, respondeu: Não os ferirás. Porventura feririas tu aos que cativaste com a tua espada e com o teu arco? Põe pão e água diante deles, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. O rei de Israel obedeceu ao profeta e preparou um grande banquete para os soldados sírios. Em vez de matá-los, ele os alimentou generosamente. Os soldados sírios, que vieram para capturar Eliseu, acabaram sendo tratados com bondade e hospitalidade pelo povo que queriam atacar. Depois que comeram e beberam, o rei os deixou ir, e eles voltaram para seu senhor na Síria. Quando contaram para o rei Ben-Hadad tudo o que havia acontecido, como foram cegados, guiados por Eliseu, capturados em Samaria e depois tratados com bondade, ele ficou tão impressionado com o poder de Deus e a misericórdia do povo de Israel que as tropas da Síria não invadiram mais a terra de Israel. Um ato de misericórdia foi mais poderoso do que muitas batalhas. A bondade venceu a guerra. E vocês sabem o que essa história incrível nos ensina, pequenos heróis? A história de Eliseu nos mostra que quando servimos ao Deus verdadeiro, Ele sempre está cuidando de nós, mesmo quando não podemos ver. Às vezes parece que estamos sozinhos, cercados de problemas e dificuldades, mas na verdade o exército celestial de Deus está sempre ao nosso redor nos protegendo. Eliseu nos ensina que devemos ter os olhos espirituais abertos para ver as coisas como Deus vê. Quando olhamos apenas com os olhos físicos, vemos apenas os problemas, as dificuldades e os inimigos. Mas quando olhamos com os olhos da fé, vemos que Deus é maior que qualquer problema que enfrentamos. A história também nos ensina sobre perdão e misericórdia. Em vez de se vingar dos inimigos, Eliseu escolheu tratá-los com bondade. Isso não significa que devemos ser ingênuos ou não nos proteger do mal, mas que a misericórdia de Deus pode transformar até mesmo os corações dos nossos inimigos. O servo de Eliseu aprendeu uma lição muito importante. Nunca devemos ter medo quando estamos do lado de Deus, porque Ele sempre tem mais soldados do que qualquer inimigo. Deus tem anjos, tem poder sobrenatural e tem milhares de formas de nos proteger que nem imaginamos.
Se vocês querem ter fé como Eliseu para ver que Deus está sempre cuidando de vocês, mesmo nos momentos difíceis, batam palminha agora. Lembrem-se, os que estão conosco são sempre mais do que os que estão contra nós. Contem nos comentários. Vocês já passaram por uma situação onde pareciam estar sozinhos, mas depois perceberam que Deus estava cuidando de vocês o tempo todo? Lembrem-se sempre: Deus tem um exército celestial nos protegendo. Pais, vocês querem que seus filhos cresçam com a fé e perspectiva espiritual de Eliseu? Se inscrevam no canal Pequenos Heróis na Bíblia e ativem o sininho. Temos histórias que abrem os olhos espirituais e mostram o poder protetor de Deus. Deixem um like se vocês foram inspirados pelo milagre dos cavalos de fogo e compartilhem para que outras crianças aprendam a ver com os olhos da fé. O Deus que enviou cavalos de fogo para proteger Eliseu é o mesmo que cuida de vocês hoje. Até a próxima visão celestial na Palavra de Deus.